Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao Universo da Costura. Hoje vamos falar sobre um assunto bem legal. Como todo mundo sabe, estamos no mês de novembro e mês de novembro é mês de promoção, mês de Black Friday. No entanto, muitas pessoas têm uma certa dúvida. Será que vale a pena hoje, neste mês de novembro, chegando próximo da Black Friday, comprar uma máquina de costura seminova ou uma máquina de costura antiga? Será que vale a pena esse investimento? Ou vale a pena logo investir numa máquina de costura nova, aproveitando as promoções que vai dar? Então, se você quiser saber, fica aqui neste vídeo que tenho certeza que vai te ajudar a se vale a pena você comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova, beleza? Também, pessoal, aproveitando, eu quero saber a opinião de vocês, tá bom? Então coloca aqui já, ó, na descrição do vídeo, nos comentários, sobre o que vocês acham melhor, comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova. Dá pausa aí no vídeo agora, dá pausa e responda essa pergunta aqui embaixo. Então você respondendo ela, depois você assiste o vídeo e vê se sua opinião é parecida com a minha, tá bom? Depois você conta o que você achou, beleza? Então vou esperar seus comentários, hein? Então comente aí para depois nós continuar conversando um pouco mais sobre este assunto lá nos comentários. Mas para quem caiu neste vídeo e não me conhece, eu me chamo Rodrigo Godoy, eu trabalho na área de manutenção de máquina de costura já faz 10 anos e sou criador do curso do Universo da Costura. Caso você desejar de vez por toda não precisar mais depender dos outros para arrumar sua máquina de costura, ou você que quer mudar de profissão e quer assim aprender da manutenção em máquina de costura do zero, aqui embaixo na descrição do vídeo temos o nosso treinamento. Tem uma equipe lá pronta para poder te receber, tirar suas dúvidas das 9 da manhã até a meia-noite, de segunda a sexta, beleza? Só ir lá, vai no WhatsApp ou vai no chat online lá que o pessoal vai estar lá para poder te ajudar. E também, pessoal, não se esqueça, vá lá no nosso Telegram, temos um canal no Telegram, um grupo no Telegram, que muitas pessoas estão ali presentes, o pessoal está se comunicando, está bem legal. Tem uma certa quantidade no canal Telegram e é totalmente gratuito. Nós temos nossos conteúdos gratuitos aí, temos nosso e-book, temos uma aula grátis para vocês, tá tudo aqui na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal, sem mais delonga, bora para o vídeo. Muito bem, então, pessoal, como que você vai saber se vale a pena você comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova? Isso vai depender muito, pessoal, depender muito disso aqui, ó. Ou seja, não do valor da máquina, mas sim da diferença de valores. Como assim, Rodrigo? Tente imaginar, pessoal, você vai lá comprar uma máquina de costura e uma máquina de costura usada que você quer comprar, ela custa R$ 600, certo? Mas uma máquina nova que você quer comprar, que é quase parecida, que tem os mesmos funcionamento, custa R$ 800, abaixou, ou R$ 900 por causa da Black Friday. Uma diferença de R$ 200 e R$ 300. Então será que valeria a pena você comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova? Então você tem que pensar nisso, a diferença. Se a diferença por causa dessa Black Friday abaixar bastante as máquinas de costura, não sabemos se vai abaixar realmente ou se o pessoal vai aumentar o preço, como alguns falam, e depois eles abaixam. Isso é uma polêmica muito grande que não queremos entrar aqui no assunto, mas se realmente eles aumentarem ou abaixarem bem assim, será que vale realmente a pena? Vamos parar e pensar, pessoal. Uma máquina de costura usada, uma máquina de costura semi-nova, o que acontece com ela? Com o tempo, pessoal, ao momento que você vai utilizando ela vai desgastando as peças. Isso é natural. Tudo que você vai utilizando com frequência, ela desgasta as peças. Por exemplo, pode desgastar as peças da engrenagem. Uma engrenagem nas máquinas de costura, ela pode desgastar. Se ela desgastar, ou até mesmo se ressecar, se a pessoa não fez lubrificação devida, se não fez a troca, assim por diante, a vida útil ela vai diminuir. Então todas as peças têm uma vida útil. Então a máquina de costura também. Então pense assim, se a peça tem vida útil, então no momento que você já compra a usada, você já tem que ter consciência que ela pode apresentar um problema mais para frente. Então se você não souber arrumar, aí fica um pouco mais complicado ainda, entendeu? Por isso que às vezes vale a pena você comprar uma máquina de costura nova neste sentido, se a diferença for muito pouca. E uma outra coisa, pessoal, tenta imaginar, tem umas peças de máquina de costura, por causa daquela vida útil dela, que são caras, realmente caras. Por exemplo, tem uma peça aqui que é a lançadeira. Não especificamente essa lançadeira, porque essa lançadeira normalmente ela custa barato.
Mas as lançadeiras, tem máquina de costura que custa extremamente caro. Tem caixas de bobina de máquina de costura que custa 250, 300 reais. Custa muito caro. E dependendo da máquina, estamos aqui falando, pessoal, não só de máquina de costura doméstica, não. Estamos falando de máquina de costura industrial, máquina de costura overlock, interlock, galoneira. Não importa qual máquina que você queira comprar. As máquinas de costura, com o tempo, ela desgasta. Então o que você tem que parar e pensar? Será que vale a pena eu comprar uma máquina de costura usada, tendo uma diferença pouca? Devido que eu já sei que ela tem algumas peças gastas. Por quê, pessoal? Tente imaginar essa lançadeira aqui. Vamos imaginar que você quer comprar uma máquina de costura que a lançadeira ela custa R$200, R$250. Essa lançadeira, numa máquina de costura usada, ela já vai estar gasta. Como assim gasta, Rodrigo? Eu postei um vídeo recentemente, pessoal. Vou deixar aqui, ó, no card, um desses lados aqui. E este vídeo, ele mostrou exatamente a distância entre a lançadeira, essa pecinha aqui, da barra da agulha, certo? A diferença é 5 centésimo. Pessoal, 5 centésimo é extremamente pouco. E se você assistir o vídeo, você vai ver. Eu até mostro ali no paquímetro, numa régua, qual que é a diferença. É cerca de quase o fio de cabelo da nossa cabeça. Ou seja, é muito pouco. Então, se a agulha ela entortar um pouquinho, ela começa a pegar ali na lançadeira. E por causa de ela pegar na lançadeira, ela vai continuar costurando. Às vezes as pessoas nem vai notar que está com esse problema. Mas por causa disso, a ponta da lançadeira vai começar a apresentar problemas. No momento que ela começar a apresentar problemas, aí vai vir a dor de cabeça, vai arrebentar a linha, vai começar a pular ponto, aí vai chegar a hora de você precisar trocar ela. Então, às vezes, a diferença de trocar uma lançadeira vai ser de R$200, tirando a mão de obra se você não souber fazer manutenção. Então, pense isso, coloque tudo isso no papel. Então, pessoal, também você tem que ter em mente que as máquinas de costura usada subiu muito o preço. Por quê? Por exemplo, o que as pessoas estão fazendo? Devido que o dólar subiu muito, tá lá R$5 e pouco, o que as pessoas fazem? Elas compraram as máquinas dela por R$800, por exemplo. Mas hoje, por causa da valorização do dólar, as máquinas tudo subiu. Então tem pessoas que estão vendendo suas máquinas por 1.300, mas ela comprou por 800. E mesmo sendo usada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, as pessoas estão ganhando mais ainda em cima das máquinas. Por isso que eu falo a questão de tomar cuidado das máquinas usadas na hora de comprar, que o preço realmente tem que valer a pena. Porque tem pessoas jogando um valor mais caro do que uma nova quando ela comprou. Mas será que elas estão erradas? Não sei, depende do ponto de vista. A questão é, compra quem quer, na verdade. Se eu colocar isso aqui, este preço aqui, essa lançadeira por R$2.000, se você quiser comprar, compra. Se não quiser, não compra. Então você tem que pensar muito. Na época que eu postei alguns vídeos aí sobre máquina de costura, vocês podem ver que tem máquina de costura que antes custava R$800, hoje o pessoal está colocando R$2.000 usada. Nova era R$800. Então pensa muito neste assunto, na questão de você quando você for comprar essa máquina de costura. Isso pesa também bastante. Então esse também é um dos motivos que você tem que pensar na questão da diferença de preço na hora da compra da máquina de costura. Então eu vou dizer a minha opinião, eu, Rodrigo, será que eu compraria uma máquina de costura doméstica caseira, quer dizer, usada, ou uma máquina nova? Se o valor for muito pouco de diferença, por exemplo, se for um valor de R$200, de R$300, é claro, pessoal, que eu compraria uma nova. Eu sei que às vezes é muito polêmico, mas eu compraria uma nova. Então, pense nisso na questão do desgaste da máquina. Isso vale muito. Não quer dizer, pessoal, que a máquina ela vai parar de funcionar, vai começar a dar problema constantemente. Não. Que você pode trocar as peças e pronto, legal. Top, vai ficar lá costurando. Tem máquina de costura que fica aí 50 anos, 70 anos costurando tranquilo. Pode costurar a sua vida toda, entendeu? Mas eu digo a questão de, puxa, uma máquina de costura nova, ela vai fazer uma diferença. Mas lembre-se, se o valor for bem diferente. Mas se você quer comprar uma máquina de costura usada que custa R$250, e ela é uma máquina boa, conforme eu já mostrei para vocês, então aí vale a pena você comprar uma usada, é claro, do que uma de R$1.000, 1.200. Mas se você já quer investir R$800 numa máquina de costura usada e uma máquina nova é R$1.000, quase com o mesmo funcionamento, então vale a pena você comprar uma nova. Vocês não concordam? Então pense nessa questão, pessoal, principalmente nessa Black Friday. Se não abaixar, é legal, compra uma usada, mas se abaixar, vale a pena acabar o investimento.
beleza? Então este é um ponto bem interessante que vocês precisam ter em mente na hora de comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova. Não importa qual tipo de máquina de costura que você queira comprar. Muito bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tomara que tenha dado uma ajuda sobre se vale a pena você comprar uma máquina de costura usada ou uma máquina de costura nova. Não importa o tipo de máquina de costura que você queira comprar. Beleza? Então deixa aqui nos seus comentários, deixa aqui o que vocês vão fazer nessa Black Friday. Vão comprar uma máquina de costura nova, uma máquina de costura usada, ou ao seu ponto de vista, vale a pena comprar uma máquina de costura usada? Vale a pena comprar uma máquina de costura nova? Então coloque aqui a opinião de vocês que eu quero também saber, beleza? Não se esqueça, se inscreva no canal, dá uma força pra nós. Então um forte abraço e até os próximos vídeos.